Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, esse fim de semana, no domingo mais especificamente, eu acabei fazendo uma live para vocês assim, bem de última hora. Eu tava pesquisando sobre um caso que eu achei super interessante. Vocês já tinham falado sobre ele para mim e eu acabei fazendo uma live. Se você perdeu, a live tá gravada, eu vou deixar um card aqui para você assistir depois. Uma coisa interessante, pessoal, é que muitos de vocês me disseram que preferem esse formato de vídeo comum, sem ser live contando o caso. E os vídeos comuns vão continuar no canal. Não precisa se desesperar, porque sempre vai ter vídeo novo aqui, toda semana, vários vídeos para vocês, tá? De vez em quando a gente vai fazer uma live, porque é legal, tem muitos inscritos que gostam, a gente tem uma interação gostosa, conversa como se estivesse assim, na sala de casa mesmo, e eu adoro essa interação com os inscritos. Mas fiquem tranquilos que os vídeos comuns vão continuar aqui no canal, combinado? Mas agora, gente, vamos para o que interessa, para o que vocês mais querem, e bora pro caso de hoje. No caso de hoje, gente, nós vamos falar sobre o curioso caso da mulher Domina Cherry. Na verdade, o primeiro nome dela é Sarah, e esse nome fantasia, Domina Cherry, foi uma invenção bastante criativa. Foi a Sarah mesmo quem criou esse apelido, e ela preferia ser chamada desta maneira. E se você está pensando que esse nome tem algo de misterioso, na verdade é tão simples quanto parece. Domina nada mais é que a abreviação de dominatrix, que é uma mulher que exerce o papel dominante naquelas práticas de relacionamentos mais intensos, digamos assim. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Agora, por outro lado, cherry é uma fruta mesmo, uma cereja. E aí ela já usou a criatividade para chegar nesse nome Domina Cherry. Talvez nesse momento a gente já possa destacar a primeira grande qualidade da Sarah. Ela era extremamente criativa, mas assim, demais. A Domina Cherry fazia o maior sucesso na internet e, contrariando todas as expectativas e os pré-julgamentos que a gente já poderia fazer, ela não era uma mulher na casa dos 30 anos, independente, empreendedora e todas essas coisas. A verdade é que a Sarah era uma jovem que tinha acabado de completar 18 anos de idade. Mas ainda assim, apesar da pouca idade, a jovem tinha alguns desejos bastante sombrios, alguns até considerados doentios por seus amigos mais próximos. Isso porque de vez em quando ela fazia postagens em suas redes que assustava assim todo mundo. Na verdade, todo mundo não, né? Porque ela tinha ali um grupo muito específico de pessoas que gostavam das mesmas coisas que ela e compartilhavam de seus desejos mais sombrios. A Domina Cherry escrevia sobre SKs com uma admiração assim fora do comum. Ela idolatrava esses monstros, tratava os assassinos como se fossem verdadeiros deuses. Ela tentava justificar todas as ações de cada um deles, logicamente sempre colocando a culpa nas próprias vítimas. Por mais incrível que isso possa parecer, ela tinha até mesmo pôsteres pregados nas paredes do seu quarto. Ela amava estampar a cara dos seus ídolos em seu ambiente privado. Não demorou muito para que a Domina Cherry decidisse que ela mesma queria se tornar uma SK famosa, glamurosa, aclamada pelos jornais e esperava que as pessoas escrevessem livros e fizessem comentários na TV sobre ela, assim como a gente está fazendo um vídeo sobre ela agora, né? Mas nos dias atuais, como seria possível encontrar as vítimas para esse projeto sombrio e diabólico que ela tinha? Bom, gente, é aí que entram as redes sociais. A internet é um grande campo a ser explorado, porque inúmeras pessoas entram nas redes para saciar os seus desejos, sejam eles bons ou não. E como na internet a gente vê de tudo, essa com certeza seria uma fonte inesgotável
para que enfim a mulher colocasse o seu plano em prática. A Sarah, gente, nasceu em meados de 2002, mas não sabemos exatamente qual era o seu nome completo e muito menos a data exata do seu aniversário. Isso por conta das rígidas leis de privacidade alemãs. Na verdade, ela nasceu na Suíça, que é um país montanhoso localizado na Europa Central e que faz fronteira com a Alemanha. Quando ela ainda era muito nova, toda a sua família se mudou para o estado de Braia, na Alemanha. Quando esse caso explodiu nas mídias, as únicas informações sobre o nome dela que foram autorizadas a serem divulgadas para o grande público foram seu primeiro nome e a primeira letra do seu último nome, chegando no resultado de Sarah M. E fora todas essas questões de leis de privacidade, todas essas coisas, muito por conta da idade da Sarah, muitos detalhes sobre a sua vida, sua data de nascimento completa, o nome dos seus pais, endereço completo e todas essas coisas nunca foram divulgados ao público. E isso é bastante curioso, porque eu já contei aqui no canal outros casos da Alemanha onde todas as informações estavam absolutamente entregues ao público. Eu acredito que essas medidas todas sejam mais recentes e também tenham relação direta com a idade da garota, porque, como eu já disse, ela tinha acabado de completar 18 anos de idade quando as terríveis coisas aconteceram. Existem poucas informações disponíveis sobre a infância da Sarah. É claro que sempre acontece de alguma professora, algum colega de escola e até mesmo um vizinho aceitar falar com as mídias, e com o avanço das redes sociais, sempre existe alguém disposto a falar. Então, com isso, o que se sabe sobre a infância da Sarah é que ela teve pais amorosos, frequentava a igreja do bairro todos os domingos e tinha boas notas e um bom comportamento na escola. Ela se dava muito bem com os seus pais e tinha muitos amigos, tanto moradores da vizinhança quanto amiguinhos da escola onde ela estudava. Foi uma típica infância normal, rodeada de amigos e sem grandes incidentes. Mas é óbvio que se tudo fosse flores e confetes, nós não estaríamos aqui agora falando sobre esse caso, né, gente? Pois bem, foi justamente na pré-adolescência que as coisas começaram a mudar. Ela começou a mudar totalmente o seu comportamento e uma das professoras que falou ali com jornalistas explicou que foi nítida a mudança brusca de comportamento. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram só piorando. Ela se tornou uma típica adolescente rebelde, indisciplinada e problemática. As coisas meio que fugiram do controle quando ela começou a desobedecer os seus pais, a afrontá-los e enfrentá-los, sem que tivesse qualquer receio das punições. Além disso, ela começou a faltar muito na escola e nas poucas vezes que comparecia, ela ia mesmo para arrumar briga com as outras garotas. Na verdade, uma adolescente que era amiga da Sarah revelou mais tarde que até mesmo os garotos tinham medo dela. Ela era barra pesada, viu, gente? E por falar nisso, gente, o círculo de amizades da jovem foi reduzido gradativamente. É óbvio que ninguém queria ficar perto dela, nem ser visto andando com ela. Então ela assumiu uma atitude defensiva, anunciando que quem não estava com ela estava contra ela. Por isso a Sarah passou a brigar diariamente com outros estudantes, era rude com os professores e aos poucos foi ficando absolutamente sozinha. Ela era uma adolescente assim intragável, digamos logo a verdade, né? E gente, parando para pensar aqui do tempo da escola, a gente consegue lembrar direitinho do pessoal insuportável que ninguém queria ficar perto, né? Eu sempre falo que as pessoas marcam a nossa vida por dois motivos. Ou porque foram muito boas e agradáveis com a gente, ou porque foram horríveis e a gente evitava ficar perto delas. Eu sempre tenho lembrança aqui de pelo menos um nome de pessoa boa do colégio e um nome de pessoa péssima. E é engraçado porque toda vez que a gente fala sobre os anos escolares, sempre vem, né, o nome de alguém na nossa cabeça. Ou porque foi um grande amigo, ou porque foi alguém que a gente queria evitar a todo custo. E como vocês devem estar imaginando, a Sarah era a responsável por 80% de todo o bullying praticado na escola. Ela fazia bullying com todo mundo, expondo as pessoas,
colocando todo mundo em situações embaraçosas e achando graça nisso tudo. Ela se achava descolada e engraçada, como acontece com todo praticante de bullying, né? Eles se acham assim, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E a garota atacava o terror mesmo, e até mesmo o diretor da escola admitiu que se tivesse tido a oportunidade, teria expulsado a garota do colégio muito tempo antes. Mas é preciso dizer que tinha uma parcela de pessoas que até gostava da Sarah, viu? Geralmente eram garotos mais velhos, de outras turmas, porque a Sarah gostava de provocar e tinha alguns lugares muito específicos do colégio que eram conhecidos por serem frequentados para atividades muito específicas, e quem estava nesses locais na maior parte do tempo era a Sarah e os tais alunos mais velhos. Vocês imaginam fazendo o quê, né? E tem uma curiosidade sobre tudo isso. Eu não sei dizer sobre todas as escolas alemãs, mas onde a Sarah estudava não existia uniforme completo, sabe? Até tinha ali um código de vestimenta, mas a garota não estava nem aí para nada. Ela sempre utilizava roupas muito curtas, decotadas, rasgadas e totalmente incoerentes com a situação. Além disso, ela adorava chamar a atenção com maquiagens pesadas e, em algumas situações, utilizava roupas pretas e dizia que era fã de heavy metal apenas para chamar a atenção, porque, como já sabemos, existem pessoas que acreditam até hoje que esse tipo de música é diabólico. Ainda falando sobre as vestimentas, uma de suas ex-colegas de sala revelou que a Sarah de vez em quando utilizava saia bem curta, porque quando marcava de ir para o escurinho ali com os meninos mais velhos, a saia facilitava bastante o processo, porque era só levantar a sainha e pronto, tudo era resolvido de forma prática, fácil e com bastante agilidade, evitando assim que qualquer um deles fosse flagrado pelos inspetores do colégio fazendo safadeza oculta. Se enganou quem pensou que ela estava preocupada ali com a sua fama, ou mesmo em como as pessoas olhariam para ela. Tanto que a Sarah começou a dizer para todos na escola que estava sempre com roupas novas e utilizando maquiagens caras, porque estava sendo bancada por homens mais velhos. Ela revelou que estava trabalhando com diversão adulta e que a sua carteira estava cheia de dinheiro e que os seus clientes a escolhiam por conta da idade. Ela até ensinou algumas garotas a como fazer as buscas corretas na internet e encontrar os tais sugar daddies. Bom, gente, eu já disse agora há pouco, conforme o tempo foi passando, as coisas pioraram, foi só piorando, até que chegamos em 2017. Nessa altura ela estava completando 16 anos de idade e daqui pra frente foi só ladeira abaixo. E eu digo isso porque toda essa fama de malvadona fez com que a Sarah criasse a sua própria comunidade. Não eram muitos, mas ela finalmente tinha bons amigos e também era popular entre os garotos mais velhos. E a gente já sabe a origem dessa popularidade, né? Mas o que acontece foi que conforme o tempo foi passando, a Sarah foi deixando de ser uma estrela. Porque veja bem, ela se vestia de forma inapropriada? Sim, todos já sabiam disso e tinham até se acostumado. Ela era briguenta? Sim, todos já sabiam disso e evitavam falar ou arrumar confusão com ela. Enfim, ela foi meio que ficando esquecida e foi aí que as coisas ficaram feias mesmo, porque a Sarah jamais aceitaria ser deixada de lado. E por isso ela começou a se envolver com entorpecentes e queria levar o máximo de pessoas com ela para esse caminho sem volta. E mais uma vez, ela estava retomando o posto de descoladona, de interessante, sabe? Agora que ela sabia onde encontrar as coisinhas diferentes, quanto custava, quais objetos eram mais indicados para X ou Y situações, quais eram os objetos legais para levar em festa X ou Y e todas essas coisas, aos poucos a Sarah foi reassumindo a sua posição na cadeia alimentar da selva, que é o mundo da adolescência. Todos achavam ela ali descolada demais, porque ela usava essas coisinhas, ela tinha essas coisinhas. E eu acho interessante que ninguém acha o inteligente, o CDF, o estudioso descolado, né? Sempre acha
quem não presta descolado, quem faz coisa errada, quem responde os pais, quem responde os professores, quem não tem um bom comportamento. As pessoas sempre admiram esse tipo de pessoa e às vezes fazem até bullying com aquele que é o CDF, com aquele que é o inteligente, com aquele que tem as melhores notas, o melhor comportamento. E eu fico pensando, né? Que inversão de valores isso, não é? Se a gente for parar para pensar, é ridícula essa situação, mas acontece muito inclusive nas escolas brasileiras. Bom, aos poucos a Sarah foi aderindo a coisas mais pesadas e quando ela se deu conta, estava totalmente imersa nesse mundo perigoso e difícil de sair. Como estava envolvida com pessoas que fazem a distribuição de todos esses materiais, não demorou muito para acontecer a primeira denúncia, e então a Sarah foi presa pela polícia local. Estou falando materiais para não falar a palavra, tá, pessoal? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Bom, isso causou maior estresse na família, porque seus pais tiveram que contratar um advogado e tiveram que assinar inúmeros termos para que a jovem fosse colocada em liberdade novamente. Depois desse incidente, ela começou a machucar a si mesma, o que deixou seus familiares alarmados e seus poucos amigos bastante preocupados com a sua saúde mental. Mas foi somente quando a sua mãe entrou em seu quarto de supetão e encontrou uma corda pendurada no teto que seus pais decidiram interná-la em uma instituição psiquiátrica para tratamento intensivo. E foi nessa instituição que a jovem foi diagnosticada com um transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno mental caracterizado por humor, comportamento e relacionamentos instáveis. Para piorar ainda mais as coisas, também foi observado que ela sofria alucinações devido ao uso dos entorpecentes e tinha ainda um distúrbio emocional acentuado. Apesar de todos esses diagnósticos, é preciso esclarecer que o transtorno de personalidade limítrofe é bastante comum e ter esse diagnóstico não significa que a pessoa no futuro cometerá um homicídio ou qualquer coisa do tipo. Muitas pessoas convivem muito bem com o transtorno, fazem o acompanhamento médico direitinho e são boas pessoas. É sempre bom esclarecer isso, gente, porque existe muito preconceito em torno desse diagnóstico. E é aquilo que eu sempre digo, cada caso é um caso. Bom, a Sarah estava aparentemente no lugar mais seguro do mundo para ela. Naquele ambiente ela poderia receber tratamento adequado e mudar totalmente suas perspectivas. Mas nós já sabemos como era o perfil da Sarah, né, gente? Ela era uma mulher apocalíptica, então com certeza ela teria que deixar a sua marca naquele lugar. Aconteceram assim diversos incidentes e em um deles ela tentou convencer um outro paciente a tirar sua própria vida. Ainda bem que o tal paciente foi mais esperto e chamou uma enfermeira antes que o pior acontecesse, né? Bom, nas semanas seguintes, os médicos se deram conta de que o caso dela era mais grave do que eles previram e decidiram prolongar o período de internação. E assim o tempo foi passando, nos meses seguintes ela entrou e saiu da instituição por diversas vezes e foi somente em 2019, quando a Sarah estava com 17 para 18 anos de idade, que os médicos decidiram finalizar a internação e ela saiu da clínica com a promessa de nunca mais voltar. E eu nem preciso dizer para vocês que foi nesse momento que a Sarah começou a desenvolver uma paixão obsessiva por SKs. Preciso? Quanto mais violento fosse, mais ela admirava. E por fim perdia horas do seu dia pesquisando na internet assuntos relacionados aos seus ídolos, modus operandi de cada um deles, diagnósticos de doenças psíquicas e mais um monte de coisa. Com o passar das semanas, essa obsessão se tornou assustadora e ela tinha um crush nesses caras. Ela até mesmo sonhava em ter conhecido cada um deles pessoalmente e queria muito ter sido esposa de qualquer um deles. Seus favoritos eram o Ted Bundy e o Richard Ramirez. E como eu contei para vocês no início do vídeo, ela tinha pôsteres dos dois espalhados por todo o seu quarto. E por mais bizarro que isso possa parecer, ela baixou fotos de seus ídolos em seu aparelho celular e guardava essas fotos em uma pasta específica protegida com senha. Curiosamente, uma das fotos do Richard Ramirez era a foto da tela de bloqueio do seu celular e uma das fotos do Ted Bundy era a foto do perfil do seu Instagram.
as pessoas começaram a perceber a obsessão total da menina pelos ícones famosos no mundo dos casos criminais, porque regularmente ela postava fotos bizarras no feed e stories das suas redes sociais, e ela sempre colocava legendas sensuais e se referia a eles como se fossem heróis da história mundial. Além disso, ela mesma escrevia textos enormes sobre como ela acreditava que esses homens cometiam os seus crimes e também as estratégias que eles utilizavam para não serem capturados pela polícia. Muitas informações ela coletava em blogs e sites sobre esse assunto, e muita coisa dava para ver que ela tinha inventado ali da sua própria cabeça. Como ela era bastante criativa, muitas teorias até que faziam sentido e davam sentido ao fato de tantos homens maus terem escapado da justiça por tantos anos. Ela acreditava, por exemplo, que o Jack, na verdade, era uma mulher. Essa teoria não é dela, para dizer bem a verdade. Existem diversos blogs na internet que defendem essa teoria, e a Sarah era uma grande defensora disso. Para ela, no momento em que tudo estava acontecendo, ninguém desconfiaria de uma mulher. As damas estariam acima de qualquer suspeita, e então, utilizando dessa vantagem, uma mulher teria feito todas aquelas vítimas, e dessa forma a Sarah acreditava que poderia ser uma estrela do crime e fazer coisas horríveis com diversas pessoas sem que ninguém desconfiasse dela. Ela escrevia suposições mirabolantes em seu Instagram e brincava com a imaginação dos seus fãs, criando uma espécie de jogo com situações nas quais as pessoas deveriam descobrir quem era a misteriosa mente criminosa por trás de casos que ela mesma inventava. Todos concordamos que não é necessariamente estranho alguém fazer parte de comunidades que falam, estudam ou tentam compreender casos criminais reais, né? A gente mesmo faz isso. Existem blogs sobre o assunto também, canais no YouTube, como o meu, por exemplo, páginas no Facebook, como a minha, e muitos outros. Mas no caso da Sarah especificamente, ela estava ali em outro patamar. Ela era obcecada por pessoas criminosas e queria ser como elas. Ela queria aprender com eles. Um bom exemplo de como estava fora da normalidade a situação da jovem é que ela desenhou um pentagrama na palma ali da mão, e em seu braço ela fez um desenho do símbolo mais reprimido pelo mundo todo. É um símbolo nojento, ofensivo e proibido na Alemanha por conta de algumas coisas que aconteceram no passado e que até hoje deixam todo o mundo desacreditado que tamanha crueldade possa ter de fato existido. No país, se você for pego fazendo esse símbolo, pode pegar alguns anos de cadeia por isso, mas a Sarah nunca foi presa por isso, porque nunca foi pega em flagrante fazendo o desenho. E ela mostrava seu braço com a figura apenas em sites específicos, onde existem pessoas que se divertem com essas coisas horrorosas. Algumas semanas depois, algo curioso aconteceu no caso da Sarah. Ela arrumou um namorado, e algumas fontes sugerem que esse foi o primeiro namorado fixo que ela teve. O rapaz que roubou o coração da jovem se chamava Leon, e assim como a namorada, ele tinha sérios problemas com entorpecentes. Tinha ficha criminal e teve diagnósticos relacionados com a sua saúde mental. Dizem por aí que os opostos se atraem, né? Mas no caso da Sarah, a gente percebeu que não foi exatamente assim que aconteceu, né, gente? Ela arrumou um boy que era, assim, exatamente igual a ela, apocalíptico. E foi uma paixão avassaladora, viu? Os dois estavam perdidamente apaixonados. Eles se entendiam muito bem, um apoiava o outro em seus desejos mais sombrios. Eles passavam todo o tempo juntos, eram realmente, assim, inseparáveis. A Sarah revelou aos poucos seus desejos e obsessão por SKs, e como ela já esperava, o Leon foi totalmente compreensível e disse que não tinha problema. Ele percebeu que a Sarah tinha um lado obscuro, ela ficava com raiva muito rápido, de repente ela estava amorosa, carinhosa e sensível, mas de repente do nada ela mudava instantaneamente e surtava. Mas apesar de tudo isso, o Leon estava mesmo disposto a seguir em frente com aquele namoro turbulento e totalmente instável. Mas ele queria aquilo também, sabe? Bom, nas semanas seguintes, a Sarah revelou ao seu fiel namorado que queria tornar as interações íntimas entre os dois mais violentas.
ela gostava dessas coisas, sabe? Mão na cara, chute na costela, mão no pescoço, rosto contra a parede, sentada pra todo lado. Enfim, era uma coisa meio morri, mas passo bem, sabe, gente? No começo parecia tudo muito divertido e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas no caso da Sarah, conforme o tempo foi passando, ela foi querendo mais. E as coisas meio que começaram a ultrapassar a barreira que existe entre a diversão e o perigo. O Leon começou a ficar desconfortável com tudo isso e as coisas ficaram piores quando a Sarah decidiu que era hora deles começarem a gravar tudo e vender o conteúdo na internet. No final das contas, o relacionamento teve duração de pouco mais de 1 ano e meio, quando o Leon chegou para a Sarah e informou que estava tudo terminado e ele não estava mais a fim de continuar com tudo aquilo. Como já é de se esperar, a Sarah ficou arrasada. Ela estava acostumada a romper com os garotos e aquela foi a primeira vez que alguém terminou com ela. Mais do que isso, gente, ela estava apaixonada e queria ficar com ele para o resto da sua vida. Ela já tinha feito planos de se casar, ter filhos e viver para sempre ao lado do seu amor verdadeiro. Então foi assim, um grande choque quando o término aconteceu. Ela foi pega totalmente desprevenida e de surpresa. Com o passar dos dias, a tristeza da Sarah se transformou em raiva e a decepção se transformou em ódio. E foi então que ela começou a espalhar fofocas sobre o Leon. A Sarah queria muito se vingar do Leon e começou a dizer para as pessoas que o rapaz era violento nos momentos íntimos e que chegou a machucá-la, apertando seu pescoço com muita força. Disse ainda que o rapaz tinha tirado fotos suas sem o seu consentimento e tinha até mesmo filmado as relações entre os dois e vendido o material na internet. Para piorar ainda mais as coisas, ela passou a afirmar que muitas das relações que os dois tiveram não foram consentidas e que ele teria feito as coisas com ela à força. Mas, gente, as pessoas sabiam quem era a Sarah, né? Todo mundo conviveu com ela, ela era famosa no bairro, na escola, era quase que uma celebridade. Todo mundo sabia o que ela vinha aprontando desde muito tempo. Então quase ninguém acreditou no que ela estava espalhando por aí. Até porque o Leon já teve outras namoradas e nenhuma delas disse nada parecido. A Sarah era a primeira. Mas enfim, o fato é que ao perceber que as pessoas estavam olhando para as histórias com desprezo e totalmente incrédulos, a Sarah ficou ainda mais irritada. Porque a sua vingança não estava dando certo, e então ela desejou que ele morresse. Na verdade, ela desejou que pudesse tirar a vida do Leon. E em sua mente ela deveria fazer isso. E não só com ele, mas com mais homens. Todos os homens que tivessem partido o coração de uma garota. Ela decidiu que queria tirar a vida do Leon e de outros homens. Ela decidiu que seria uma SK famosa, uma espécie de justiceira. É claro que tudo isso não passava de devaneios doentios, mas a Sarah queria materializar. Agora nós vamos avançar um pouco no tempo, pessoal, e vamos para abril de 2021. Já fazia pouco mais de um mês que o Leon tinha terminado com a Sarah. Ela finalmente se convenceu de que estava na hora de brilhar, estava na hora de sair da terra do faz de conta e executar ali os seus planos na vida real. Ela chamou uma das suas amigas para acompanhá-la em algumas compras. Primeiro elas foram até uma loja de ferragens, não se sabe exatamente como, mas a Sarah convenceu essa sua amiga a passar as compras em seu nome com o seu cartão de crédito. Ela disse para a amiga que precisava de uma faca camping de 30 centímetros e explicou que o objeto seria utilizado em uma excursão com a sua família. Eles iriam acampar e precisavam dessas coisas. Na saída da loja, elas se despediram e a Sarah voltou para casa. Ela começou a pesquisar no Google quanto tempo leva em média para alguém falecer caso seja atingido por um objeto perfurante em seu pescoço e quanto tempo leva se for atingido no pulmão. Depois ela começou a pesquisar sobre como determinada SK tinha escapado das autoridades por tanto tempo. A verdade é que ela já tinha feito essas mesmas pesquisas por diversas vezes, mas agora que estava prestes a iniciar o seu projeto final, ela estava repassando os detalhes para evitar que cometesse qualquer erro de principiante.
E foi nesse momento que ela se deparou com um nome que chamou bastante a sua atenção. Ela descobriu o Harold Shipman, que, para quem nunca tinha ouvido falar, ele foi um médico britânico que acredita-se que ele tenha feito 28 vítimas, mas existem suspeitas de que esse número possa ser, na verdade, algo em torno de 250. Então a Sarah mandou uma mensagem para uma amiga dizendo que se o Harold tinha feito 250 vítimas, ela faria, muito, mas muito mais. E é óbvio que essa tal amiga não deu a menor importância para a mensagem, afinal de contas todos sabiam que a Sarah era meio fora da casinha e bastante mentirosa. Bom, a Sarah já estava com a sua meta estabelecida e também já tinha o objeto que seria utilizado para a conclusão de suas tarefas, então só estava faltando os homens. E foi justamente nesse ponto que ela decidiu utilizar a internet ao seu favor. Com isso, no dia 28 de abril de 2021, a Sarah criou perfis em 2 sites de relacionamento, um chamado Bull e o outro o famoso My Sugar Daddy. Ela preencheu os perfis com as mesmas informações, dizendo que era uma jovem de 19 anos, bissexual, que nunca teve relações íntimas com ninguém. Sua descrição dizia ainda que ela estava procurando por diversão e tinha forte interesse em práticas um pouco mais violentas, digamos assim. E foi aí que nasceu a Domina Cherry, uma jovem pura, inocente, mas ao mesmo tempo decidida, firme e dominadora. Ela subiu algumas fotos bastante sugestivas e, como já é de se esperar, não demorou muito para chegarem as primeiras mensagens. Durante boa parte das horas dos próximos dias, a Sarah conversou com vários homens para selecionar cuidadosamente quem seriam suas vítimas. É bastante curioso porque os promotores desse caso mais tarde apresentaram as transcrições dessas mensagens. E ao mesmo tempo que ela se dizia uma virgem de 19 anos de idade, ela se contradiz ao afirmar que tinha bastante experiência, até mesmo com homens mais velhos, e que faria tudo o que fosse necessário para deixar o companheiro feliz da vida, nas nuvens. Bom, nós já sabemos que a Sarah tinha sérios problemas e era totalmente instável, mas esses homens, por outro lado, não sabiam do histórico dela e muito menos estranharam a incoerência da jovem em relação às suas reais experiências dentro daquele universo. A primeira conversa aconteceu com um cara chamado Sam, de 28 anos de idade. E após um período de tempo conversando, a Domina Cherry, Sarah, propôs o primeiro encontro, que foi marcado para o dia 3 de maio de 2021. E como não estava para brincadeira, ao mesmo tempo ela marcou um outro encontro com um tal de Mad, que se apresentou como professor e estava a fim de algo rápido em seu veículo. A Domina Cherry disse que preferia que fossem para sua cabana, que era isolada e bastante privativa. E esse encontro foi marcado para o dia 4 de maio de 2021, ou seja, o dia posterior ao encontro com o Sam. E para o dia 5 de maio, a Domina Cherry marcou um encontro com um tal de Anthony. Bom, gente, existem inúmeras outras conversas que foram apresentadas ali pela promotoria, mas a justiça não permitiu que fossem divulgadas ao público. No total, em 3 dias, a Domina Cherry conversou com aproximadamente 224 homens diferentes. A verdade é que a Sarah pretendia se encontrar com um homem por dia e tirar a vida de todos eles numa sequência bizarra e diabólica. E a gente sabe disso porque ela enviou uma mensagem para sua amiga contando os detalhes de como o seu plano funcionaria. E como sempre acontece nos casos que eu conto aqui para vocês, nenhum dos seus amigos desconfiou de nada, ninguém achou que fosse verdade, ninguém decidiu procurar a polícia, todo mundo assim, fingiu que não estava sabendo de nada. Todos os amigos que receberam mensagens da Sarah detalhando suas próximas ações ficaram quietos e eu não sei dizer se eles estavam mesmo duvidando dela ou estavam pagando para ver. Entretanto, algo curioso aconteceu nos próximos dias. Antes da Sarah se encontrar com qualquer um dos homens que tinha marcado os encontros, outro homem entrou em contato através da mensagem privada, um homem chamado Zed, e de repente a Sarah mudou de ideia e decidiu que ele seria o seu primeiro encontro. O Zed era um homem de 39 anos de idade, de ascendência iraniana,
e tinha se mudado para a região em 2014. O Zed se mudou para a Alemanha em busca de uma nova vida, um recomeço. Ele trabalhava em uma empresa de segurança privada, era fã de futebol e praticava esporte sempre que podia. O Zed estava navegando em sites de relacionamento quando encontrou o perfil da Domina Cherry e enviou uma mensagem para ela. Diferente da maioria dos homens, o Zed não estava procurando apenas um encontro casual. Ele pretendia encontrar alguém e mais tarde ali formar uma família. Existem homens nesses sites que realmente procuram algo mais sério, e ele era um desses homens. Bom, a Domina Cherry perguntou se ele tinha carro e em seguida convidou o homem para que fossem juntos para sua cabana, onde teriam tranquilidade e privacidade. O tal encontro foi marcado para as 8 horas da noite. A perícia mais tarde encontrou evidências de que naquele dia a Sarah pesquisou na internet instruções sobre como esconder alguém. Era 7h30 da noite quando a Sarah ligou para uma das suas melhores amigas, que foi identificada como Francisa, mas a mulher não atendeu ao telefone. Então a Sarah deixou uma mensagem de voz revelando que estava saindo naquele momento para um encontro e que tiraria a vida de uma pessoa. Ela disse ainda que estava animada e que a sua amiga lhe desejasse sorte. Além dessa mensagem deixada no correio de voz, a Sarah enviou ainda uma mensagem no WhatsApp da Francisa anunciando que finalmente se tornaria uma assassina. O fato é que quando a Francisa leu e ouviu as mensagens, ela ficou extremamente preocupada e pesquisou no Google se é crime saber antecipadamente de uma tentativa de homicídio. Ela estava bastante preocupada em se envolver em confusão com a polícia e não necessariamente com a possível vítima que a Sarah estava emboscando. Ela estava mais preocupada com o que poderia acontecer com ela. Curiosamente, a Francisa não procurou a polícia e ficou torcendo para que aquele fosse mais um surto da sua amiga. Bom, gente, então agora estamos no dia 1º de maio de 2021. Por volta das 8 horas, o Zed chegou ao ponto de encontro e mandou uma mensagem para Sarah dizendo que tinha chegado. A Sarah se aproximou e entrou no carro. Os dois começaram a conversar e a mulher deu as instruções sobre como chegar na tal cabana privativa. E a essa altura eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que a tal cabana nunca existiu, né, gente? O que aconteceu foi que após cerca de 40 minutos dirigindo, a Sarah pediu para o Zed virar em uma estrada de terra totalmente remota e deserta. De repente, a Sarah ordenou que o carro fosse parado e utilizou o seu celular para distrair a vítima, enquanto tirava a sua faca de camping do bolso. O ataque foi bem rápido e mesmo ferido, o homem lutou bravamente por sua vida. E foi nesse momento que a Sarah entrou em pânico, porque ela imaginou que seria fácil, imaginou que com apenas um golpe tudo estaria resolvido e os holofotes se acenderiam e então ela se tornaria uma estrela. Mas ao cair na realidade, ela percebeu o quanto seria difícil terminar o que tinha começado. E diferentemente do previsto, a Sarah não conseguiu segurar esse rojão não. Ela se desesperou e fugiu do carro. O Zed, por outro lado, colocou bastante pressão no ferimento e conseguiu sair do carro. Ele cambaleou de volta para a estrada e rapidamente um carro parou para prestar socorro. Felizmente havia uma enfermeira dentro do carro e ela fez ali os primeiros socorros e também ligou para a emergência. Quando finalmente os médicos socorristas chegaram, eles perceberam que o Zed ainda estava vivo, mas a situação era muito crítica e as chances de sucesso eram desanimadoras. Mas o homem continuou lutando bravamente e logo que chegaram no hospital, ele entrou em coma. Ainda assim, os médicos continuaram fazendo todo o possível para salvar a vida do homem. Mas a Sarah também não estava indo nada bem, viu, gente? Ela caminhou até a cidade mais próxima e chegou lá sem seus sapatos e com as roupas rasgadas, provavelmente porque correu no escuro no meio do mato. As pessoas que viram a jovem daquela maneira, resmungando, sozinha, rapidamente chamaram a polícia, principalmente porque ela estava toda manchada com um líquido vermelho, que vocês já sabem o que é. Bom, nessa altura já fazia quase 40 minutos do ataque, então a Domina Cherry foi presa pela polícia alemã. Ela estava totalmente frustrada, porque em seus devaneios doentios, ela sempre achou que nunca seria capturada pela polícia,
E quando os policiais perguntaram o que tinha acontecido, ela respondeu rapidamente que só queria tirar a vida de alguns homens e assistir enquanto eles agonizavam. Bom, gente, enquanto a Sarah estava sob a custódia das autoridades, do outro lado da cidade, os médicos estavam tentando salvar a vida do Zed, mas ele continuou em coma por vários dias. Seus familiares vieram e estiveram com ele o tempo todo, e por fim ele nunca voltou do coma. E 19 dias depois, no dia 20 de maio de 2021, o Zed veio a óbito nos braços da sua família. Com isso, as acusações contra a Sarah mudaram de tentativa de homicídio para homicídio em primeiro grau, e ela nunca demonstrou nenhum arrependimento pelo que tinha feito. Na verdade, ela esperava ansiosa pela notícia do falecimento do homem. Tanto que durante todo o período que ela esteve sob custódia, ela falou com o máximo de pessoas possível, inclusive jornalistas, e lamentou o fato de ter sido capturada tão rápido, porque ela planejava se tornar uma SK famosa. Ela tinha vários assassinatos agendados e planejava cometer pelo menos um por dia. Ela aproveitou a oportunidade de utilizar o telefone e ligou para sua mãe pedindo que ela enviasse bastante dinheiro, porque precisava comprar roupas novas e de preferência de marcas caras, para que aparecesse bonita nas fotos dos jornais e manchetes vinculadas às mídias. Mas como nada disso seria possível, até porque a última coisa no mundo que seus pais fariam seriam comprar roupas novas para a filha, a Sarah revelou que estava super animada com a ideia de poder utilizar aquele macacão laranja, assim como os seus ídolos utilizaram. E ela falava tudo isso rindo bastante, ela estava muito feliz com essa situação. A verdade, gente, é que ela estava conseguindo a atenção que tanto desejava, tá? A Sarah até aproveitou a atenção da mídia para fazer um pedido inusitado. Ela pediu aos policiais que um pôster do Ted Bundy e outro do Richard Ramirez fossem pendurados em sua cela. E óbvio que esse pedido não foi concedido, né? Mas deixa claro quanto ela estava se divertindo com tudo isso. Em uma visita familiar, ela teve até a audácia de pedir para sua mãe que terminasse o serviço por ela e tirasse a vida do seu ex-namorado Leon. Gente, é muito abusada essa menina, não é? É assim, bizarro o negócio. Bom, o julgamento da Sarah teve início um ano depois, em meados de maio de 2022. E a gente já esperava isso, a jovem não demonstrou nem um pouco de remorso, arrependimento ou empatia pela família da vítima. Ela queria mesmo chamar a atenção. Contrariando a estratégia da defesa, a Sarah não negou nada durante o julgamento e deu detalhes de como planejou tudo, inclusive sobre os agendamentos que tinha feito, os homens que estavam em sua lista mortal, digamos assim, e curiosamente ela falava muito sobre o seu ex-namorado, o Leon. Ela dizia que ele era o culpado de tudo, o motivo pelo qual ela odiava os homens e queria aniquilá-los. Mas o brilho da gata sumiu quando a promotoria chamou o Leon para o banco das testemunhas. Ela não contava que isso fosse acontecer. A essa altura, depois de tudo o que tinha acontecido, ela poderia jurar que o Leon tinha medo dela e eles nunca ficariam frente a frente. Por conta disso, a Sarah perdeu completamente o rumo quando o nome do Leon foi anunciado para ocupar o banco das testemunhas. Ela ficou assim, totalmente chocada, perdeu até as estribeiras. Ela até tentou soltar suas algemas e ir para cima dele, mas foi rapidamente contida pelos oficiais a serviço do tribunal. Durante o seu depoimento, Leon negou todas as acusações da Sarah e contou tudo o que viveu com ela, bem como as suas mentiras após o término. E a defesa da Sarah não tinha, assim, nenhuma evidência contra ele, então não tinham quase nada para perguntar. Os promotores afirmaram que a Sarah era uma pessoa perigosa e que se tivesse fugido teria dado sequência em seus projetos diabólicos. A acusação também destacou que a Sarah escolheu suas vítimas aleatoriamente e que as únicas razões pelas quais ela escolheu o Zed para ser a sua primeira vítima foram preconceito e xenofobia, além do fato de que ele era solteiro e emocionalmente carente, sem filhos e com um carro próprio. No final das contas, gente, a idade da Sarah afetou bastante o resultado do julgamento. Ela tinha 18 anos quando cometeu o crime e por conta disso foi condenada a passar 12 anos em uma unidade psiquiátrica. E isso é bastante esquisito, porque embora
tenha apenas 18 anos de idade, ela era sim uma mulher adulta e deveria ter sido sentenciada como tal. Assim que terminou de ouvir a sua sentença, a Sarah levantou a palma da mão esquerda, onde tinha desenhado um pentagrama. E a Francisa, a que recebeu as mensagens da Sarah avisando do ataque, lembram dela? Ela teve acusações por saber antecipadamente das intenções da Sarah, mas em algum momento do processo, essas acusações foram retiradas e ela não teve nenhuma implicação com a justiça. As últimas notícias que se tem da Sarah dão conta de que ela virou vegetariana, faz academia diariamente e adora ler e escrever contos de casos criminais. Ela poderá ser libertada em 2034 e com certeza receberá novos documentos e seu passado será enterrado para sempre. Esse caso dividiu os alemães porque muitos concordam com a sentença e defendem que a jovem é totalmente incapaz de responder por seus atos, que ela precisa mesmo de ajuda profissional e que esse tempo internada será suficiente para ela se reerguer e voltar a ser uma pessoa normal, sã e enfim ser liberta e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Por outro lado, há pessoas que acreditam que a sentença foi injusta, que a Sarah representa um risco real para a sociedade e deveria permanecer internada para o resto da sua vida sob vigilância constante. Essas mesmas pessoas alegam que, quando em liberdade, a Sarah possivelmente voltará a vitimar pessoas, porque terá novos documentos e ninguém saberá do que ela é realmente capaz. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? Deixa para mim nos comentários a sua opinião. Eu adoro passar horas lendo os comentários de vocês, vendo as opiniões de vocês e levando tudo isso em consideração, é claro. Eu passo horas fazendo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, né? Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.